Versículo 38. Lucas 4, verso 38. Diz a palavra do Senhor, título da mensagem de Deus: o poder de Jesus sobre todo o mal. Saindo da sinagoga, dirigiu-se Jesus à casa de Simão, Pedro. A sogra de Simão estava atormentada. Olha aqui o que faz o inimigo às vezes, né, irmão? Ardendo em febre, viu? E rogaram-lhe a Jesus que o ajudasse de alguma forma. Estando ele em pé, aproximou-se. Olha só, irmão. Estando ele em pé, próximo a ela, inclinou-se e repreendeu aquela febre, que no mesmo instante a deixou. Ela rapidamente se levantou e passou a servi-los. Ao cair da tarde, o povo trouxe à presença de Jesus todos os que tinham diversos tipos de doenças, e ele os curou, impondo as suas mãos sobre eles, cada um deles. Além disso, de várias pessoas saíam demônios, gritando: tu és o Filho de Deus. Até os demônios sabem que Jesus é Deus, e tem cristão que não sabe. Ele, contudo, os repreendeu. Ele não permitia que se expressasse, pois sabiam que ele era o Cristo. A diferença, irmãos, é maravilhoso quando nós servimos a um Deus que nós temos segurança, né? Como o hino que os irmãos cantaram, o irmão Jairo: ainda que vier noite da sueira, ainda que a cruz for pesada, mas Deus, Ele está conosco. E aqui nós lemos um relato do poder de Deus na nossa vida. Quer dizer, Deus tem tanto poder, e muitas vezes a gente se apavora com coisas pequenas, né? Quando o inimigo se lança contra nós, as pessoas se apavoram. Mas eu pergunto, se nós servimos um Deus tão poderoso assim, amém? Por que a Bíblia diz que nós às vezes tememos ou ficamos com medo, retraídos? Porque muitas vezes, irmãos, nós olhamos para nós colocamos a nossa fé espelhada nos nossos problemas, nos nossos pecados, nas nossas fraquezas. E se nós olhar para nós, irmão, é lógico que nós vamos achar um monte de problema, né? Um monte de defeito. E como nós lemos aqui, que a sogra de Pedro, de Simão, ela estava atormentada. A gente sabe que tem várias formas do inimigo atormentar uma pessoa, né? A pessoa, ela estava com febre, mas a pessoa que ela tem uma depressão, ela está sendo atormentada. Uma depressão é um demônio que não deixa aquela pessoa raciocinar direito. A pessoa quer tirar a sua vida, quer um monte de coisa. Ela não tem ânimo para nada, tudo perde a graça para ela, tudo perde o sentido, porque ela está sendo atormentada. E aqui nós lemos que a sogra de Simão estava com uma febre. Mas o mais importante, irmãos, que quando Jesus chegou até ela, amém, a Bíblia diz que ele só se aproximou, repreendeu a febre, né? E ela já se encheu de disposição e já foi servir eles. Foi fazer um agrado ali para eles. A gente não sabe o que é que não diz. Então, quando nós, irmãos, Deus cura nós, faz uma obra na nossa vida, nós temos que, como nós lemos ontem, ser uma carta aberta, lida, né? Nós temos que mostrar que Deus curou. Nós temos que ir lá e manifestar aquilo. Não ficar triste, ficar esperando. Não, se Deus curou, Deus curou. Deus fez a obra. E às vezes, irmãos, essas enfermidades, elas não estão só na nossa carne. Você sabia? O atormentamento, o pior que tem para o ser humano é o atormentamento no espírito, na alma. É aquela pessoa que... Por que muitas vezes as pessoas são atormentadas? Porque ela não sabe para onde é que ela vai. Por isso que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que nós temos que ter uma decisão na nossa vida. Você tem que escolher sempre um lado. Você não pode ficar neutro. Vê que cada um tem uma religião. Nós não temos religião, nós somos cristãos. O verdadeiro cristão, ele não tem religião. Às vezes a gente se expressa, até você cuide muito quando se expressar.
qual é a religião que tu és? As pessoas perguntam assim para ti. Não é assim? E você sem querer diz, eu sou da placa tal. Não. Você tem que dizer assim, eu não sou nenhuma religião. Como assim? Tu não é nenhuma? Não. Eu sou uma cristão, e eu sirvo ao Senhor Salvador Jesus Cristo, que é cristão. A minha fé, não religião, a minha fé é ser um cristão. Então, quer dizer, e a alma da pessoa, às vezes, ela está sendo atormentada. Por quê? Porque nós temos que escolher um lado. Nós não podemos ficar em cima do muro. Porque quem tem religião vai seguir a sua religião. Mas e quem é escolhido de Deus? Se você é tem um chamado de Deus. Às vezes Deus chama eu e você para quê? Com o propósito da nossa vida. Você tem que escolher o lado que tu quer. Porque senão você vai ficar vulnerável. O inimigo vem a qualquer momento, lança uma enfermidade, lança uma coisa. E aí a gente fica naquela situação de sofrendo. E Deus não quer, irmão. Pelo contrário, os cristãos não têm que sofrer. Os cristãos têm que ter saúde boa, amém? Tem que estar feliz, tem que estar alegre, tem que estar abençoado no financeiro, no material. Tudo tem que ir bem. Mas às vezes o que acontece? Como eu sempre digo, as nossas escolhas vai refletir lá na frente. Qual é a tua fé hoje? Você diz, eu creio em Deus. Por que você está aqui nessa noite, neste lugar, também para falar com Deus, para adorar a Deus? Mas se você veio aqui, amém, Deus trouxe, nós aqui, é porque nós temos fé. Você tem fé. Mas às vezes a gente usa a nossa fé tão pouquinho. Às vezes a nossa fé a gente coloca um monte de problema, Às vezes na nossa fé a gente acha que o outro é melhor do que nós, porque o outro ora mais. Não se trata de orar, se trata de obedecer. Amém. Não se trata muitas vezes, irmão, de quantos anos você tem vamos dizer assim, do ministério. Se trata de quantos anos você serve Jesus de todo o seu coração, de corpo, alma, espírito. Então nós lemos aqui quando Simão falou, a minha sogra estava atormentada e ardendo em febre, e rogaram a Jesus que ajudasse de alguma forma. Eles nem precisavam perguntar, Senhor, será que tu pode ajudar minha sogra de alguma forma? Ele era o próprio Deus naquele corpo ali chamado. O véu, você sabe que e quando essa febre cessou disso aqui, rapidamente ela se levantou e passou a servir-se. Que alegria, parar de ser atormentada. Passou a febre. E nós que já passamos por febre, sabe quando está com febre é ruim, Você fica cabeça baixa, você fica cansado, você só quer dormir. E a gente sabe que nós temos um Deus. E ao cair da tarde, o povo trouxe à presença de Jesus todos os que tinham diversos tipos de doenças. E ele os curou e pondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, havia várias pessoas saíram com o demônio gritando. Algo interessante aqui, Jesus, porque assim, irmão, quando Jesus começa a curar, as pessoas correm atrás. Todo mundo, não vamos se dizer se elas corressem sem precisar passar por uma cura. Não vem por amor, vem pela dor, Às vezes não precisava. Mas você viu que quando Jesus estava curando aquelas pessoas, porque aqui falou várias doenças, várias doenças, atormentação. E aqueles demônios, aquelas doenças saíram, e os demônios, já viu aqui, saíram gritando: Tu és o Filho de Deus. Olha aqui, Tu és o Filho de Deus. Porque ali estava, de quem que Maria gerou um filho? Do Espírito Santo. O Espírito Santo era o pai daquela criança. Então quer dizer que Maria ficou grávida do Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. E os demônios aqui, saíram gritando: Tu és o Filho de Deus. E ele, contudo, os repreendia. Jesus, ele não permitia que se expressasse
pois sabiam que ele era o Cristo. Isso a gente vê hoje muito, irmão, nas denominações. Quando uma pessoa é possessa, o inimigo toma uma pessoa, jamais nós como cristãos, a não ser que Deus permita que você não tem que estar entrevistando o inimigo na boca das pessoas. Você não pode vir num culto, por exemplo, só achando que as pessoas vão cair, ou que não. Deus não quer escandalizar ninguém, irmão. Deus não quer escandalizar ninguém. Por isso que às vezes a pessoa diz, mas ninguém, mas Deus ele é misericordioso. A não ser que a pessoa esteja muito possessa, que Deus tem que fazer uma obra de libertação. Mas ele repreendeu, como a gente vê nas denominações, que as pessoas, os pastores hoje, ficam ali batendo papo com o inimigo e falando isso. Não. É você repreende, o Senhor Jesus manda embora e acabou o assunto. E nós estamos aqui hoje, como a palavra de Deus diz, quem que é poderoso para nos ajudar? Por que a gente expressa assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Salmo 91, por que nem todo mundo leu o Salmo 91? Salmo 91, nós fizemos uma campanha ali, né? Salmo 91, a gente sabe disso. E Deus tem respondido. Então o que eu quero dizer nessa noite, irmão, o que está comigo, com você, é maior do que tudo. Não tem doença, não tem problema. Só que o que nós temos que fazer? Usar da autoridade que Deus nos deu, confiar no Senhor, confiar que você vem num culto como esse. Se você está aqui, se não houve um grande movimento, talvez do jeito que você imaginava, mas que você possa sair daqui, não, foi um culto abençoado, tinha uma palavra abençoada, eu vi um louvor abençoado, eu saí de lá abençoado, profetizando coisas boas. Quando você profetiza coisas boas, você está dizendo para o inimigo, ó, o meu Deus é maior, o meu Deus tem poder, não tem doença que Deus não possa curar, não tem, tudo Deus pode curar. Mas por que às vezes as pessoas elas conseguem não receber a sua vitória, a sua bênção? Por quê? O profeta diz uma vez, ele fala uma coisa assim, a mensagem de demonologia, ele fala assim, que existe todo demônio, tudo que é enfermidade é um demônio. Mas se você tiver alguma coisa oculta, muito séria, escondido, vamos supor assim, algo bem escondidinho, e você não confessou aquilo, e Deus permitiu colocar uma enfermidade ali, porque tem alguma coisa escondida. Aí o profeta vem e diz assim, aquele demônio ele tem direito de estar ali, até você não confessar aquilo que está errado, até você não abrir tua boca e dizer, Senhor, é assim, assim. Por isso que a gente vê que muitas pessoas no leito da morte chamam o Pai, chamam o Pedro, chamam o João, chamam a Maria. Mas por que agora? É porque eu preciso me confessar. Eu não posso partir antes de me confessar. Por quê? Porque a alma e o Espírito estão clamando pela salvação, aquilo que está vindo. Mas se você não confessar, é um perigo. Então muitas vezes a pessoa tem que confessar, porque confessar é perdoar, vice-versa, né? Mas vamos dizer assim, confessar é o mais ruim para o ser humano, né? É você confessar que aquilo, porque eu vou dizer uma coisa para você, para mim, irmão, o Senhor Jesus nos ama tanto, que Ele confessou, vamos dizer assim, para você entender, todos os nossos pecados do mundo, quando Ele foi na cruz do Calvário. Foi uma confissão. Por que eu estou aqui, Senhor? Pelo pecado do João, pelo pecado do Valdir, pecado da Maria, pecado do Charles, pecado do outro. Eu estou aqui pelo pecado deles. Então quer dizer, irmãos, Jesus Ele é poderoso, e todas as coisas Ele pode naquele que me fortalece. E nós temos que crer nesse Jesus, irmão, buscar, crer nesse Deus, buscar nele, irmão, forças para você vencer. Só que escolha, irmão, um lado, não fique neutro. Você tem que tomar a tua posição. Eu quero dizer para a igreja aqui,
O melhor, hoje, sempre foi, né? Mas hoje a gente está vendo assim, ó, o melhor lugar para nós estar hoje, onde é que é? Servindo ao nosso Deus, nos caminhos de Jesus. O melhor lugar. E aí a gente sabe como é que está. E ainda mais para Deus poder mudar o nosso quadro, fazer a obra. Cada vez mais. Esse é o melhor lugar para mim, para você estar na presença de Deus, ter uma família abençoada. Agora vai dizer uma coisa aqui, irmão, para te animar. Irmão, irmã, como nós cantamos louvor aqui. Não importa o teu pecado, o culto. Se você se entregar para Jesus de verdade e tomar o nome dele, nem uma condenação há para aqueles que estão em. Você está livre. Tu vê como é fácil nós resolver o problema? É fácil, porque quando você se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 2:37, 38 e diante, tudo que você e eu fizemos, tudo, não importa, tudo que nós fizemos, irmão, é como essa folha aqui, ó. Quando o sangue é derramado no batismo, você recebe o nome dele, a tua vida e a minha vida fica assim, ó. Nenhuma condenação. Deus te perdoa, Deus me perdoa, mas só há uma forma de Deus deixar a minha vida e a tua assim, ó. Não é através de jejum, não é através de oração, não é através de tu pertencer a uma placa da igreja, não é através de você ser bonzinho com as pessoas, de você fazer caridade, não é através disso. Não é através de você dizer, eu não estou fazendo mais nada de errado, não é através disso. Só há uma maneira, através do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Aí a minha e a tua vida esquecida. Tu viu como é fácil? Mas por que parece difícil? Porque nós nos limitamos. Deus chama nós e nós falamos assim, mas será que eu vou conseguir ser um cristão? Mas eu tenho tanta falha, mas eu tenho que melhorar aqui, será que eu vou conseguir? Mas eu faço isso, eu faço aquilo. Tu acha que Deus não sabe o que nós fazemos? Ele sabe tudo, irmão. Tu acha que Ele não sabe os segredos nossos, mais do culto, tu acha que Ele não sabe? Mas Ele não está buscando de mim e de você, irmãos, o nosso segredo, porque Ele sabe tudo. Ele está buscando de mim e de você a decisão. Essa noite você precisa só de uma decisão. Só uma decisão. Para ter a sua vida limpa. Para ter o seu nome escrito no livro do Cordeiro. Aqui, ó. Como é que eu vou escrever meu nome aqui? Porque Apocalipse, capítulo, juízo final, fala: e aquele que não estiver o seu nome escrito aqui, ó, esse será lançado no fogo do inferno. Você parou para pensar? É simples, só depende de mim e de você. Você continuar. Deus está dando uma oportunidade para as pessoas, irmão. E as pessoas às vezes pensam, será? Mas eu acho que começou muito novo, né? Não, irmão. A Bíblia diz, não tarde. Quando o Senhor vos chamar, não tarde. A Bíblia fala que nós não podemos tardar. Eleis, mas não pequeis. Quer dizer, é uma oportunidade que Deus dá. E eu tenho certeza que cada um de nós colocar dentro do nosso coração, é ali que está tudo, né? Aqui dentro. O cavocar, sabe que nós não vamos achar nada? Sempre vamos achar. Mas se nós estamos debaixo das mãos do sangue do Senhor Jesus, nenhuma condenação, nada pode chegar a qualquer pessoa e dizer para você, mas é assim, você vai dizer, eu estou lavado no sangue do Senhor Jesus.
Não tem mais nada. Não tem mais nada para me condenar. Nada. Não tem mais nada que vai me condenar. Só que existe uma coisa, irmão, que eu quero dizer para você, irmão. Nessa noite, eu estou aqui para nos ajudar. Você já faz um raciocínio rápido aqui, já estamos encerrando. Quanto que você cobraria pela sua vida nesta noite? Quanto tu acha que vale a tua vida? Se alguém chegasse aqui agora, qualquer pessoa, trilionário, bilionário, dissesse assim para ti: quanto você quer pela sua vida? Será que você teria um valor que você pudesse dizer assim: eu quero 5 trilhões de reais? Quanto você valeria? Para e pensa. Você diz assim: não, irmão Valdir, não, eu não vou vender minha vida, imagina. Minha vida é minha. A minha vida foi Deus que me deu. Ó, como já está mudando. Ué, se foi Deus que te deu a tua vida, Ele tem direito, né? De exigir algumas coisas de nós. Se foi Deus que deu a vida para ti, é sinal que Ele comprou a nossa vida. E Ele comprou com sangue. Ele foi moído na cruz do Calvário. E se Ele comprou a minha e a tua vida, nós temos propriedade dEle. E Ele vai vir buscar o que é dEle. E eu e você somos dEle. Mas só que você vai dizer assim: mas irmão Valdir, tá, eu sou de Jesus. Que bom. Jesus já comprou minha vida, então eu estou garantido, tá tudo bem. Ah, mas você cumpriu, você foi registrado agora, você pegou o papelzinho que diz assim: eu sou filho do Senhor Jesus Cristo. Está aqui, para te apresentar lá no dia. Quem que é você, fulano? Como é que é seu nome? Meu nome é Ronaldo. Como te chama? Senhora Jesus Cristo, esposa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu ver aqui. É mesmo, né? Dia tal, tal ano, tal segundo, tal hora, o Senhor casou com o Senhor Jesus. Que maravilha! Pode passar. A casa é sua, tudo aqui é seu, pode passar. Mas para isso nós temos que reconhecer o esposo legitimamente. Não basta ser marido. Senão nós vamos ver que as pessoas do mundo se juntam, mas não tem uma certidão, não tem um casamento. Como é que vai dizer que a esposa você não casou no papel, não casou na igreja? Está junto, tem filho, mas não é. Agora quando você vai lá no cartório, assina um papelzinho perante o juiz, né? É reconhecido aquela esposa como legítima do marido. Por quê? Porque ela passa a ter o sobrenome do marido. Então aquele homem pode sair assim: essa aqui é a minha esposa, aqui ó, meu certidão de casamento, não é assim? Agora, se eu não tiver certidão de casamento, a mesma coisa um cristão, ele tem de chegar perante Deus, por exemplo, eu sou filho do Senhor Jesus, eu cumpri Atos 2,38, eu sou filho do Senhor Jesus Cristo. Então eu digo para você, para mim nesta noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus, como diz Deus, Deus já curou toda a nossa enfermidade. Deus já curou. E Deus quer ver você feliz, eu feliz. Mas Deus quer ainda ver melhor. Você e eu testemunhar dele. Você bater no peito assim, dizer assim, ó:
Eu tenho um marido, e o nome dele se chama Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Ele é o meu esposo. E Ele quer dizer assim lá de cima, olhar, eu tenho uma esposa lá embaixo, fiel, bem adornada, uma esposa abençoada, a qual está me representando lá, está dizendo para as pessoas a oportunidade, irmão, nesta noite, e sempre. Então, para encerrar aqui, em nome do Senhor Jesus, irmãos, não quero ir além, as horas têm passado, irmãos, você que ainda não é batizado, não tem o nome de Jesus, procura fazer a parte com Deus. Não espere você mudar. Deus é que vai te mudar, não é eu que vou mudar você. É Deus que vai mudar. Não fiquem esperando. Só toma a tua posição. Escolha lá. No mais tudo Deus fará, irmão. No mais Deus vai fazer tudo. Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai transformar. Mas por que, irmão? Porque você servir Jesus, você vai ter uma vida abençoada, um casamento abençoado. Deus vai preparando tudo, do bom, do melhor, para mim e para você. Mas acima de tudo, você já pode dizer assim, ó, se Jesus vier agora, eu vou para casa, eu vou para o Pai. E se Ele não vir, eu vou também. Porque Ele não muda, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é esse homem aqui poderoso. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é Deus e não a outro. Ele tem poder, tem autoridade, mas depende de mim e de você. A escolha, irmão, está na tua mão, pastor. Ninguém tem que forçar você a nada, sabia? É você que decide. Só que uma coisa eu digo: Deus não vai fazer nada para mim e para você sem lá e não der o primeiro passo. Ele quer ver você dar o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, ele dá o segundo. E assim começa um lar abençoado, um casamento abençoado. Amém? Se coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus. Vou estar orando.